No mundo do MMA, naturalmente várias artes marciais, vários estilos de luta acabam chamando a atenção. Um faixa preta de jiu-jitsu, um wrestler olímpico, um mestre do karatê, um campeão de kickboxing, mas não há como negar que nós sempre tivemos uma certa admiração pela boa e velha força bruta. Aqueles lutadores que foram abençoados com o toque da morte, mão pesada, mão de chumbo, onde bate não nasce mais cabelo. E nesse vídeo aqui eu decidi fazer uma lista dos senhores que possuem os pares de mãos mais letais desse esporte, as mãos mais pesadas do MMA. Número 10, Jimi Manuwa. Só lembrando, não tá necessariamente em ordem, do pior ao melhor, embora, na minha opinião, os dois primeiros colocados dessa lista sejam as mãos mais pesadas do MMA. Mas eu quero começar falando do Jimi Manuwa, um cara que não chegou a ser campeão nem a disputar cinturão, mas que deixou sua marca nos meio pesados. O que eu mais achava interessante do inglês é que, apesar de lançar golpes que não pareciam ter tanta força e às vezes nem parecia ter encaixado direito, ainda assim era o suficiente para apagar seus adversários. Só que apesar da sua habilidade em gerar nocautes, o mesmo não pode ser dito sobre sua capacidade de absorver golpes. Por causa disso, Manuwa foi nocauteado em 5 das suas 6 derrotas e também nunca chegou a sequer disputar um cinturão do UFC. Número 9, Anthony Johnson. Muitos lutadores começam em categorias mais elevadas e vão descendo de peso até chegar na sua divisão ideal. E com isso, como o peso e o tamanho dos adversários vai diminuindo, o poder de nocaute desse atleta acaba aumentando, porque ele era um cara mais pesado que tá lutando em categorias mais leves. Mas por incrível que pareça, Anthony Johnson fez o caminho contrário. Pasmem, a primeira luta do Rumble no UFC foi nos meio médios, com 77 quilos. Tu consegue imaginar uma luta entre Leon Edwards e Anthony Johnson? Mas depois de falhar na pesagem diversas vezes, tanto nos meio médios quanto no peso médio, Johnson resolveu ganhar carcaça e foi se testar contra os grandalhões dos meio pesados. E foi aí que um verdadeiro monstro nasceu. Johnson era uma força da natureza e foi fazendo uma pilha de corpos que o levou até a disputa pelo cinturão dos meio pesados do UFC. E foi lá que ele conheceu Daniel Cormier, alguém que não só sobreviveu ao toque da morte, mas impediu o Rumble 2 vezes de se tornar campeão do UFC. Infelizmente, Anthony Johnson faleceu em 2022 com 38 anos de idade, mas ele continua marcado na história como um dos lutadores mais assustadores que o MMA já viu. Número 8, Shane Carwin. Brock Lesnar sempre foi um ser humano muito chamativo por causa do seu porte físico. Esse cara é imenso. E também ele era um dos poucos lutadores no UFC que precisava de luvas feitas sob medida, porque a mão dele era muito grande. Agora olhem essa imagem da mão do Brock Lesnar ao lado da mão do Shane Carwin. Esse cara era um monstro, um tanque de guerra. E antes da sua primeira disputa de cinturão, o Shane era invicto na carreira com 12 vitórias. 12 vitórias seguidas no primeiro round. Infelizmente, o seu tempo no auge foi curto, e logo depois das suas primeiras 2 derrotas para Brock Lesnar e Júnior Cigano, ele acabou deixando o MMA. Número 7, Jairzinho Rozenstruik. Assim como Jimi Manuwa, eu sempre achei impressionante a capacidade do Jairzinho Rozenstruik em aplicar golpes simples que nem pareciam ter tanta potência, mas que ainda assim apagava seus adversários. Só que o monstro do Suriname também mostrou do que sua mão é capaz, quando ele deformou o rosto de Alistair Overeem com um soco que rasgou a boca do holandês. Jairzinho chegou bem perto de disputar o cinturão do UFC, mas acabou batendo na trave contra Francis Ngannou. Número 6, Alex Poatan. Esse é provavelmente o melhor e mais bem sucedido lutador dessa lista, pelo menos dentro do UFC. E além de ter deixado sua marca no MMA, ele também fez muitas vítimas em seus anos competindo no kickboxing. Mas aqui vamos falar de MMA, vamos falar de UFC. E Alex Poatan rapidamente se tornou um dos lutadores mais assustadores do mundo, com seu clássico cruzado de esquerda, responsável por nocautear 4 ex-campeões do UFC em 2 categorias diferentes. Poatan fez história fora do octógono também, quando quebrou o recorde de Francis Ngannou na máquina de socos do Instituto do UFC, um recorde que foi do camaronês por quase 7 anos. Número 5, Roy Nelson. Uma clássica figura da velha guarda. Roy Nelson chamava atenção por 3 coisas. A primeira, óbvio, a sua barriga de chope. A segunda, seu queixo invejável. E por último, seu overhand de direita. Eu lembro até hoje que eu tava vendo com meu pai uma luta do Roy Nelson ao vivo. Ele tava enfrentando o Rodrigo Minotauro e a gente pulou da cadeira, ficou em choque
quando o Roy Nelson apagou o Minotauro no primeiro round com um soco. E apesar de nunca ter sido campeão do UFC, eu tenho certeza que todo mundo lembra do Big Country. Número 4, Mark Hunt. Outro gordinho que também tem queixo de aço e mão de chumbo é o icônico Mark Hunt, lenda do Pride, que ficou conhecido como o rei do walk-off, porque ele tinha tanta confiança no seu poder de nocaute que ele acertava o soco no seu adversário e já saía caminhando de costas, como se dissesse: acertei, não preciso fazer mais nada, eu sei que ele não vai levantar. É interessante também que o Mark Hunt se parece muito com o Roy Nelson, e eles inclusive se enfrentaram em 2014, mas na ocasião o Mark Hunt acabou vencendo, nocauteando o Roy Nelson. Número 3, Dan Henderson. Você sabe que o cara tem poder de nocaute quando a mão dele tem apelido: Bomba H. Dan Henderson é uma verdadeira lenda, um dos melhores lutadores que nunca conquistaram um cinturão do UFC, apesar de ter sido campeão do Pride e Strikeforce e de ter vencido 7 ex-campeões do UFC na sua carreira. E apesar de ter sua base no wrestling, a mão do Dan Henderson era notória, fez estrago em 3 categorias diferentes. Ele inclusive foi o primeiro a nocautear o lendário Fedor Emelianenko e aplicou um dos nocautes mais clássicos da história do UFC, quando apagou Michael Bisping no UFC 100. Número 2, Francis Ngannou. Eu acho que a maior referência de peso pesado, de mão pesada no UFC, quando você pensa em mão pesada e peso pesado, eu acho que você imagina o Francis Ngannou. O ex-campeão peso pesado do UFC é a definição de brutalidade, uma genética privilegiada, resultado de anos trabalhando nas minas de areia do Camarões quando era criança. E além da força bruta nos golpes, Ngannou também era imenso. Tinha 2,11 metros de envergadura, sem falar que ele mostrou que o seu poder de nocaute também funciona em outros esportes, quando ele aplicou um knockdown no campeão mundial de boxe, Tyson Fury. E número 1, Derrick Lewis. E acho que não podia deixar de falar dele. Simplesmente o maior nocauteador da história do UFC. O recorde é dele. Mais vitórias por nocaute no Ultimate. Inclusive, olha que história interessante. Curtis Blaydes é um dos poucos lutadores que enfrentaram tanto o Derrick Lewis quanto o Francis Ngannou, que ele foi nocauteado pelos dois. E aí um dia perguntaram pra ele: e aí, quem é que bate mais pesado? Derrick Lewis ou Francis Ngannou? E o Blaydes falou o seguinte: eu lembro de tudo depois do nocaute para Ngannou, mas não lembro de nada depois do nocaute pro Lewis. Acho que você tem a sua resposta. E o mais interessante é que o Derrick Lewis é um lutador muito limitado. Ele não tem um bom boxe, não tem um bom kickbox, não tem nenhum histórico na luta agarrada, nem no wrestling, nem no jiu-jitsu. Ele só tem aquela mão pesada. E o mais incrível é que funciona. Até contra lutadores muito mais experientes, muito mais técnicos, a mão pesada dele funciona. Claro que não sempre, mas até em lutas que ele tá perdendo com folga, no último segundo ele consegue encaixar sua mão e reverte o resultado ao seu favor. Por isso, eu acho que não tem como negar. A mão mais pesada da história do MMA pertence a Derrick Lewis. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.